Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria abordar um assunto que voltou à tona nesses últimos dias, principalmente por causa da dublagem que saiu de Rick and Morty quando Rick and Morty chegou finalmente à Netflix, pelo menos a segunda metade da quarta temporada. Muitas pessoas estão falando a respeito desse assunto, então decidi abordar hoje no vídeo aqui no canal. Então, vamos lá! E galera, eu queria agradecer todos vocês pelo apoio. Eu finalmente consegui atingir a marca de 200 mil inscritos, depois de dar uma patinada aí nesses últimos meses, principalmente por causa do YouTube tirando inscrições, mas a gente conseguiu. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês e eu vou fazer um vídeo agradecendo, de forma um pouquinho mais longa. Então se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm algum comentário a respeito do canal Triplo F, digam aqui nos comentários abaixo. Mas qual é essa questão a respeito das dublagens que eu quero abordar no vídeo de hoje? Eu quero abordar principalmente as mudanças entre a dublagem americana e a dublagem brasileira, principalmente alguns aspectos que eu tô vendo muitas pessoas falando a respeito nas redes sociais e muitas pessoas pediram também para eu fazer esse vídeo porque algumas delas adoraram e outras tiveram reclamações a respeito. E o primeiro ponto são os memes. Eu tava assistindo a live do Ennio Vivona com o Renan Alonso, que são os dubladores do Rick e do Morty, respectivamente, e eles inclusive falaram um pouquinho a respeito disso. Eles falaram que é muito divertido você pegar uma piada americana e você ter que criar uma tradução, pra ela em português. Mas eu acho que é um tema que muitas pessoas já discordam, não é de hoje. A primeira série que trouxe isso à tona de forma muito forte foi a série Desencanto da Netflix. Obviamente outras séries anteriormente já tinham feito isso. A série Desencanto realmente trouxe uma enxurrada de traduções com memes, de pegar alguma coisa e traduzir com um meme que daqui a 10 anos muitas pessoas não vão entender. Quando eu falei de Desencanto, eu particularmente não gostei muito desse aspecto porque eu acho que eles exageraram e eles pegaram memes que estavam famosos naquela semana, naquele mês, e são memes que se você assistir hoje a temporada você já vai ter um pouquinho de dificuldade de lembrar do que eles falaram, Pô, por que essa piadinha tá aí no meio? E muitas vezes nem tem uma piada naquele momento do episódio. Em inglês é um momento relativamente sério e em português eles foram lá e incluíram um grande meme, incluíram as árvores somos nozes e etc. Então acaba tirando até o clima da cena, que querendo ou não é o clima original. Mesmo que exista a discussão versão americana versus versão brasileira, não tem como a gente negar que a versão americana é a versão original e a brasileira tem que seguir isso. Então, se aquele momento do episódio não traz nenhuma piada, eu acho que não cabe aos dubladores brasileiros fazerem uma piada, tirarem uma piada do nada. Mas Rick and Morty eu acho que ficou bem equilibrado. Eu assisti 3 ou 4 episódios já com a dublagem brasileira e eu não senti nenhum incômodo com relação a isso. Eu ainda prefiro, obviamente por questão de costume, a versão do Justin Roiland, tanto da voz do Rick quanto da voz do Morty, principalmente porque é a versão que eu tô acostumado a ouvir desde 2013, eu sempre assisti em inglês, mas não dá pra negar que a dublagem brasileira é bastante competente e eles não exageraram muito nesse sentido. Eu acho que eles colocaram ali 3 ou 4 memes na temporada inteira, porque até o momento eu peguei somente 2 e não foram memes extremamente exagerados. E eu tô vendo muita gente falando nas redes sociais que a gente tem que dar mais valor pros dubladores brasileiros, porque o Brasil é o único país que pega e traduz a piada pro português. Eles estão fazendo uma piada, eles colocam o Arnaldo, pô, pode isso, Arnaldo. Eles estão fazendo uma piada, em vez de falar que eles estão em Nova York, eles falam que estão no Rio de Janeiro. Mas, na minha opinião, essa afirmação não é verdade. Obviamente, a gente tem que respeitar bastante os dubladores brasileiros. A dublagem brasileira é de uma qualidade extremamente elevada, mas não é o único país que faz isso. A França faz isso com os filmes. Eu pesquisei até para fazer esse vídeo e existem muitos exemplos de filmes que passaram na França e que tem alguma piadinha, alguma coisa assim, que eles simplesmente mudam. Se fala de Aspen, eles põem Espanha, se fala de alguma coisa nos Estados Unidos, eles põem alguma coisa na Europa. Isso é muito comum, principalmente em filmes de animação. Então não dá pra gente afirmar que o Brasil é o único país que faz isso, mas com certeza o Brasil faz de uma forma muito competente e eu acho que obviamente merece respeito por causa disso. Mesmo que fosse uma porcaria a dublagem brasileira, obviamente eles continuariam merecendo respeito,
porque eles estão trabalhando, eles estão fazendo ali o trabalho deles. Mais um ponto que eu queria abordar que me incomoda um pouquinho assistindo versões dubladas, eu tava assistindo Detona Ralph, Wi-Fi Ralph, né, que é o Detona Ralph 2, Ralph quebra a internet, eu não lembro qual que é o nome do filme em português exatamente, mas eu tava assistindo e eles traduzem alguns momentos bem toscos assim, eles botam Pernambuco, Pará, eles falam que a entrega vai ser feita lá no Pará, sendo que visualmente o próprio filme claramente se passa nos Estados Unidos, então eu acho que acaba criando uma desconexão ali entre o que você tá vendo e o que eles estão falando, justamente porque eles tentam traduzir tudo pro Brasil. Obviamente eles poderiam falar numa boa que vão entregar a encomenda em Boston, que vão entregar em Nova York, que vão entregar em Washington, que as pessoas entenderiam numa boa. Então esse tipo de tradução, assim, vamos dizer, eu acho desnecessária. Se eles estão num filme que é claramente em Nova York, que é claramente em São Francisco, que é claramente nos Estados Unidos, eles ficarem traduzindo que a entrega vai ser feita lá no Pará, a entrega vai ser feita em Pernambuco e etc, em São Paulo. Eu acho que cria sim essa desconexão e eu gostaria de saber principalmente o que vocês acham a respeito disso. E eu tô falando principalmente a respeito de animações por um motivo bem claro, porque a animação tem dublagem em inglês e tem dublagem em português. Então a gente pode comparar de forma direta essas duas versões, enquanto uma dublagem convencional, se você tá dublando O Senhor dos Anéis, pra mim não tem nem comparação, porque você tá assistindo o ator, você tá vendo O Senhor dos Anéis, tá vendo o Viggo Mortensen falando, você tá vendo o Elijah Wood, você tá vendo os atores ali atuando, então a voz é uma parte da atuação, então acho que você realmente perde um pouco da essência do filme se você assiste dublado. Mas uma animação não, justamente porque você tá basicamente refazendo todo o trabalho que a dublagem americana fez, então a versão convencional pode muito bem ultrapassar a versão americana. Um exemplo grande disso é o próprio Robin Williams como o gênio, que eu até já citei num vídeo, que muitas pessoas falaram que o Robin Williams nunca pode ser substituído, que o Robin Williams é imortal no papel, sendo que, na minha opinião, a versão brasileira da animação é muito melhor do que a versão do Robin Williams, porque o Robin Williams faz aquele velho shtick dele, né? Ele fica falando rápido, ele faz aquelas piadinhas, só que a voz dele não combina com aquele gênio imponente, pelo menos na minha opinião. Eu vou até ver se eu encontro o trecho do próprio vídeo que eu fiz a respeito disso, pra colocar aqui. Mas a voz brasileira é infinitamente melhor e a mesma coisa a gente pode dizer pro filme Rei Leão, por exemplo. Eu já assisti o Rei Leão em português, já assisti o Rei Leão em inglês, e eu acho a versão em português superior. E se a gente pegar vários dos grandes clássicos da Disney, quando eles procuravam realmente as pessoas mais aptas para aqueles papéis, onde eles não pegavam somente pessoas da Globo, onde eles não pegavam Luciano Huck para fazer o papel principal, então a dublagem era feita de uma forma um pouquinho mais trabalhada antigamente, e eu acho que a dublagem brasileira é tão competente ou até mais competente do que a dublagem dos filmes em inglês. E eu dei uma pesquisada na internet e isso não é um tema somente brasileiro, isso existe, muitas pessoas criticam a dublagem dos filmes franceses, os filmes americanos que chegam na França, na Itália, na Europa, a grande maioria deles são dublados, e a dublagem geralmente é de uma qualidade um pouco baixa, pelo menos pelo que eu tô lendo na internet, muitas pessoas reclamando da qualidade da dublagem, pelo menos isso os brasileiros gostam muito, eu não sou um deles que gosto de versões dubladas, pelo menos de filmes convencionais, mas a gente nota facilmente, pesquisando na internet, que o Brasil como um todo é um país que adora ver filmes dublados. Eu conheço familiares, inclusive, que preferem assistir filme dublado do que filme legendado. Mas o objetivo do vídeo de hoje não é nem falar da qualidade da dublagem de outros países, da qualidade da dublagem brasileira. É perguntar pra vocês o que vocês acham da dublagem brasileira, traduzir memes, de tentar trazer memes nacionais pra dublagem, pra criar um conceito um pouquinho mais familiar pro brasileiro. Eu gosto até disso, como eu disse, eu gostei da forma que Rick and Morty fez, colocando um aqui e outro ali, não exagerando. Eu fiz um vídeo a respeito de Desencanto e eu sozinho encontrei mais de 30 exemplos numa temporada de somente 10 episódios, então eles exageraram bastante nesse sentido, mas eu gostaria de saber o que vocês acham a respeito disso, se vocês acham legal essas traduções, ou vocês acham que eles deveriam traduzir as coisas de uma forma um pouquinho mais fria, mesmo que perca o sentido da frase. E gostaria novamente de agradecer os 200 mil inscritos
E se vocês têm alguma ideia, se vocês têm alguma coisa que vocês querem me perguntar ou alguma coisa que vocês querem que eu aborde aqui no canal, digam aqui nos comentários que provavelmente eu vou tentar gravar esse vídeo ainda hoje, porque eu quero incluir comentários de vocês na edição, então talvez seja uma edição um pouquinho mais trabalhosa. Então se vocês puderem escrever aqui nos comentários, eu gostaria bastante. E pessoal, se vocês ainda não assistiram os últimos vídeos que eu fiz a respeito do Disney Plus, eu vou colocar ele aqui. E se você ainda não assistiu os vídeos de teorias de Rick and Morty, eu vou colocar eles aqui abaixo para vocês assistirem. Obrigado e nos vemos em breve. Valeu!